E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Naboleia, o nosso programa de entrevistas com músicos aqui desse Brasilzão afora. Como eu já disse outras vezes, a ideia é que esse Naboleia fosse eu acompanhando esses caras numa viagem, dentro de uma van e ouvindo histórias, mas infelizmente a pandemia fez com que a gente reinventasse um pouco, bater esse papo à distância. E hoje eu tenho o prazer de receber o cara conhecido pelo seu trabalho musical e agora também por aparecer na televisão, aí mais uma novidade na carreira dele, que é o meu parceiro Carlinhos Carneiro. Tudo certo, Carlinhos? E aí, doutor, como é que estamos? Tudo certinho? Tranquilo. Tamo Cara, aí. começando mais uma vez, eu já tinha te agradecido nos bastidores, agradecer de novo agora por estar topando participar desse papo comigo. Eu que te agradeço, meu, pelo convite aí. Sempre legal bater esse papo contigo. Olha que loucura, cara. Tô tentando arrumar a câmera aqui, ela tá fugindo de mim, mas agora deu tudo certo. Cara, eu queria começar te perguntando uma coisa que eu perguntei para outros caras da música, assim. Qual o impacto da pandemia na tua vida? Total, né, cara? Ele é um impacto econômico e psicológico profundo, né, cara? Na de todo mundo, né? Tá sendo dessa forma, né? Não só por sermos da música. A questão é que a música e o eventos, né, são as primeiras áreas que estão parando e vão ser as últimas a poder retomar suas atividades, né, cara? A questão é que a música, ela funciona muito baseado no show, né? Só se consegue pagar. E a música, quando se fala na música, se fala na economia de eventos, assim, de cultura, não se fala só de alguém que está em cima do palco, né? É sempre bom lembrar que para que alguém chegue nesse palco, o palco tem que estar montado, né? Tem toda uma equipe que monta os palcos, coloca treliça para pendurar a luz, aquela coisa toda, para que sempre, se uma banda chegue no seu palco, lá tem sempre um monte de gente trabalhando para isso, e esse monte de gente não está conseguindo trabalhar em nada, né, cara? Para mim, que já tenho vários privilégios, né? Aparecem alguns trabalhinhos, existe a possibilidade de fazer uma livezinha aqui lá pela Santa, arranjar uma live paga por uma empresa lá e o cara me contrata para eu ir fazer um som, né, para os seus funcionários, ou os bares contratam, mas aí é eu da minha casa, assim, às vezes, né, ou no máximo alugo um estúdio ali. E às vezes consigo chamar mais um ou dois músicos no máximo, né? Não consigo também incluir todo mundo com quem eu andava trabalhando. Eu não andava trabalhando só com uma banda, né? Eu tocava com várias bandas e, portanto, com vários músicos, né? Então, muda tudo. E aí, ao mesmo tempo, tu precisa continuar porque tu precisa continuar sobrevivendo, né? Trabalhando, de alguma forma, pensar em formas de ganhar dinheiro, em como administrar tua grana, e também tu precisa criar. Tu acaba percebendo que esse foi um bom momento para criar, né? Para explorar a linguagem, né? Pensar como que o celular interfere no teu jeito de fazer música, no jeito de apresentar a tua música, como o teu contato com o público através do plano virtual muda o jeito do público entender a tua música, né? Tudo isso aí muda bastante ao longo da pandemia. E, na verdade, são mudanças, né, que muita gente já tem falado há um bom tempo, são mudanças que elas já podiam estar acontecendo há um bom tempo, né? Mas como existem alguns entraves, sempre existem entraves na parte de como viabilizar financeiramente a arte através desses planos virtuais, né? O Spotify, essas plataformas de música, eles já chegaram em todo mundo já consegue ouvir as músicas das pessoas, mas eles não pagam o suficiente, não tem uma ficha técnica dando devidos créditos para todo mundo que se envolve no lance. Então, ainda é
um meio que precisa ser regularizado, ainda está eu acredito que ele esteja em evolução e que em breve, né, e talvez a pandemia até esteja existindo para que se escancare a necessidade dessa regulamentação e que ele seja um ambiente que melhor receba tanto os profissionais, né, tanto financeiramente, quanto na questão de dar nome, né, às pessoas e mostrar, né? Eu acho que a coletividade dos trabalhos acho que é um momento também para a gente pensar bastante no quanto era importante, era e é importante a coletividade na criação artística, né, na criação musical e tudo mais, né? Então, esses elementos que eu falei, eles são bastante práticos, são situações bastante simples, assim, né? Bem, o abrir daí aumenta muito a luz, né? Eu gosto de dar umas viajadas. E aí, essas coisas são bastante práticas, mas elas também têm... agora está melhorzinho, né? Elas também têm desenvolvimentos psicológicos, né? Elas também têm o lado de, do cara tá ali, né? Tem contas que eu, desde março, não consegui vencer ainda, desde março passado, né? Eu, que há pouco falei que tenho cá meus privilégios, né? Então, imagino como tá para os outros, né? Então, a tua pergunta foi com relação a mim, mas eu não consigo deixar de pensar como é para todo mundo dessa área e não deixo de pensar também em outras áreas também. A pandemia é um negócio que tá forte, além do medo de morrer, né, cara? O medo de tu ser o transmissor dessa doença fatal para alguém que tu ame, né? Então, isso daí tem um peso psicológico que é inquestionável. Cara, eu conversei sobre toda essa situação que tu falou, eu conversei com outros músicos também sobre essa questão da pandemia e como isso afetou até a rotina deles, assim, Eu tô tentando, eu vou conseguir. Tá ótimo, esses bastidores são sensacionais. O Joy Palone do RPM, ele é um cara que falou que, cara, ele abandonou a música, ele não tinha psicológico para compor, para ensaiar, para nada. O JJ da Estereossaúde tirou projetos da gaveta, como podcasts e outros programas. O Franco, da Big Time, lá do Paraná, começou a compor pra caramba. Foi uma hora que ele disse, eu tinha muita música que eu queria escrever e a rotina de show não me deixava parar para compor música. Ele aproveitou para lançar um álbum agora, por exemplo, solo. Cara, como é que foi para ti? Tu foi um cara que quis se desligar da música, tu foi um cara que quis tirar a composição da gaveta, foi um cara que quis fazer live, eu sei que tu também trouxe projetos como podcast, tá na Bandeirantes também. Como é que foi, o que foi o teu foco criativo, ele foi para onde, assim? Ou ele não existiu nesse período? Cara, foi para todos os lados, né? Eu estando aqui de dentro da minha casa, tô dentro de uma nave para onde eu posso flutuar para quaisquer galáxias, né? Eu tô sozinho e preciso fazer coisas e tem uma possibilidade por aqui, tem uma possibilidade por ali, algumas que possam dar dinheiro, outras para conseguir, né, viabilizar para que as coisas se aconteçam, né? Eu sou viciado no lance da realização, né? Realizar um trabalho é uma coisa fascinante. E aí eu atirei para tudo quanto é lado, né, cara? A gente compôs uma música, fiz várias lives, fiz serenata, fiz videochamada, participei de Zoom Party, fiz show em Zoom Party, fiz show para condomínio de prédio, né, na janela dos condomínios. A gente fez um monte de coisa com o trio Só Amor, que eu tenho com o Flu e o Chico Bretanha, que é só nós três tocando músicas que falam de amor, né, de uma forma bem simples e despojada, com violão e tudo mais. E com o Só Amor a gente fez dessas diversas formas, né? Desde live corporativa, Zoom Party, a gente participou de um evento do
Centro Cultural da Santa Casa também, agora no final do ano, de fim de ano, do Centro Cultural da Santa Casa. A gente gravou 2 músicas lá. Então a gente participou de bastante coisa, fez bastante coisa com o Só Amor. E aí, em algumas dessas lives, aí a gente inventou uma musiquinha, eu e o Flu, e aí a gente inventou uma música que é super sobre a quarentena, assim, e é sobre o tesão na quarentena, né? Uma das coisas importantes a se falar, né? Que a coisa tá difícil. E a gente fez uma música sobre isso, que é Quando Isso Passar, o nome. Aí, para gravar, a gente chamou um monte de amigos para participar. Aí participou o Flu, eu, e a música é cantada pela Denizele Cardoso, que é uma grande cantora daqui, maravilhosa, minha parceira, de Coração de Búfalo, que é uma peça que a gente estava encenando aí no teatro nos últimos 2 anos. E o Coração de Búfalo, a gente fez uma versão online do Coração de Búfalo também, né? Que também tem eu e o Flu, tem a Denizele, também tem a Valéria Barcelos, a Adriana Defente, Thay Ribeiro, direção do Bob Balles. Também foi um feito, né? Conseguir fazer isso daí ao vivo, né? Transmitir ao vivo lá diretamente do Espaço 373, que é um lugar muito bacana, que tá agilizando bastante coisas online também. É um palco excelente, né? Para se tocar música ao vivo, e que, como ficou parado, eles estão buscando se desenvolver na transmissão online também, né? Lá nesse Espaço 373 eu também fiz 2 lives financiadas pelo edital da FAC, que a Adriana Defente ganhou, e da FAC Digital, e a gente fez 2 lives improvisando música, nós 2 inventando música na hora. Foi o A 4 Mãos e Centenas de Dedos, nós 2 improvisando músicas com a participação do público. Está lá no perfil do YouTube da Adriana Defente, e foi uma das coisas bacanas que se fez aí. A gente lançou um disco com o Império da Lã, que é de remixes. A gente pegou o nosso disco passado e entregou para 9 artistas diferentes criarem remixes, novas versões para aquelas músicas que nós tínhamos lançado. O disco anterior se chamava Toco Maravilhoso e esse novo se chama Toco Remexido. Cara, fiz mais um monte de coisa que agora não tô conseguindo lembrar, né? Tô compondo também, né? Um monte de coisa. Eu botei no meu perfil no Instagram, Carlinho Oneiro, ali. Tem um monte de musiquinha que eu vou inventando, porque eu sempre toquei com outras pessoas, né? Até compus algumas músicas eu mesmo no violão, mas elas nunca ficaram do jeito que eu compus, porque eu toco trimal, assim, não sei tocar direito. E aí acabei tendo que tocar mais, brincar mais com o violão em casa, e perdi a vergonha de mostrar isso para a galera. Então gravei algumas coisas que estão lá no meu Instagram, e essas músicas foram músicas que estão nascendo e que eu estou largando em um projeto, em outro projeto. Compus também com o Diego Lopes, do Acústicos e Valvulados. A gente fez tá criando um projeto que vai ser gravado lá no estúdio dele, se chama Tabuleiro, com um monte de gente participando também, né? Isso é um momento muito legal da gente desenvolver essas coisas de coletividade, né? A gente manda fiz essa música, tu te pilha a cantar, o outro, tu toca uma guitarra, tu bota um teclado para mim, fica mandando, e todo mundo se participando, né? Todo mundo fazendo coisas junto, né? Querendo criar, porque afinal estamos sem shows, né? Sem nada, mas estamos querendo estar trabalhando, né? A gente fez, aí para lançamento desse disco de remixes do Império, a gente fez também um negócio muito legal que se chama Toco TV, que foi uma live de lançamento do disco, em que a gente fez um programa de televisão, né, com participação de todo mundo que gravou o disco original, o Toco Maravilhoso, e os artistas que remixaram as faixas também. E aí a gente fazendo churrasco, fazendo um monte de bobagem também. Então, trabalhei num monte de coisas relacionadas aos meus projetos, e no meio disso tudo pintou o convite para trabalhar no Minha Receita, né, o programa na Bandeirantes, com a apresentação do chefe Jacan, né, do chefe Eric Jacan.
que foi uma experiência maravilhosa de se fazer parte, da qual tenho muito orgulho, estou muito feliz de ter feito parte dela. Primeiro porque foi um trabalho legal, né? Um trabalho de direito, com uma grana razoável, né? Não estava fazendo esse monte de coisa de live, um monte de coisa criando e botando para fora um monte de música, mas muitas dessas coisas, em algumas, o cara até só gasta, né? Teve uns editais aqui e ali que deram uma salvada e tal, mas tudo ainda não é o suficiente para pagar todas as contas, né? Então, esse trampo na Band foi o trabalho mais razoável que pintou, assim, né? Então, fiquei feliz por isso. E aí, quando eu vi ele no ar, a partir do primeiro episódio, que eu não apareci, mas quando eu vi ele já no ar no primeiro episódio, eu fiquei muito orgulhoso, né, cara? Porque é um programa maravilhoso. Ele mostra como são algumas receitas clássicas da comida brasileira em diferentes pontos do país. O chefe Jacan fica na casa dele em São Paulo, chamando diferentes repórteres, eu sou um deles, né, para mostrar como são feitas determinadas receitas em alguns pontos do país. E esses pontos não são os mais manjados, não, né? A gente tem muita... As matérias todas foram feitas no interior, com gente roots, assim, sabe? Mostrando segredos milenares, de diversas etnias, e, sabe? Tem, a gente mostrando o episódio de Natal mostrando sobre a comida de descendência portuguesa, enquanto estava o pessoal conversando com o padre Júlio Lancelotti, que leva rango para ocupações, né, de pessoas em situação de rua lá no centro de São Paulo. Então, ele mostrando, o programa mostra um Brasil que é tão diverso e tão maravilhoso, assim, né? E com isso se passa uma mensagem que é muito importante para os dias de hoje, né? A importância dessa diversidade do Brasil para se definir uma identidade brasileira, que ela não é, né, determinada por elementos fictícios que existem na cabeça do brasileiro, às vezes. Não, ela não é desses elementos fictícios, ela é das experiências de diversas pessoas que moram em diversos lugares e que trazem referências de diversos ancestrais, né? E quando se fala em diversos, se fala diferentes. Né? Tu tinha essa pira de trabalhar com TV antes de surgir essa proposta da Band? Cara, eu sou jornalista, né? E vai ter segunda temporada, será? Eu sou jornalista, já trabalhei com televisão antes, né? Trabalhei por 1 ano no canal Octo, que ficou no lugar da TV Com, ali, um canal experimental que a RBS botou no ar em 2016. E eu estava trabalhando, eu trabalhei lá durante 1 ano. Antes disso, fiz vários trabalhos para a MTV também, na MTV RS, e em parceria com a MTV Brasil. Estudei jornalismo, a televisão era uma das coisas que eu mais gostava. Eu namorava uma ideia de brincar com cinejornalismo e com jornalismo literário, assim, e a televisão é um espaço onde recebe isso daí, né? Eu gosto mais de interpretar o jornalismo de uma forma mais artística, assim, sempre me atraiu isso enquanto eu estudava, né? E aí, quando pintou a Bideobaldi, a gente fez sucesso no último semestre do curso. Acabei não podendo trabalhar com isso como eu queria. Né? E o programa, tu acha que vai ter, tipo, tu já gravou tudo isso que já foi ao ar, já está gravado. Tu vai ter uma nova temporada? Tu vai ter uma nova leva de episódios gravados contigo? Não tem nada definido ainda? Não tem nada definido ainda, mas o último episódio deixa entender que sim, né, cara? O chefe Jacan e o chefe Jacan fala no final do último episódio que ele quer voltar no ano que vem e com
os amigos e aponta para nós ali na mesa que fomos os repórteres que estavam juntos com ele. A gente só se juntou no último episódio, né? Só encontrei ele no último episódio, né, pessoalmente. E daí, nesse episódio, ele falou justamente que ele quer que volte. E acho que foi muito bem recebido o programa, né? Foi bem legal, assim, muita gente tendo um carinho muito grande, assim, dá para ver nas redes, assim, o programa, quando ele entrou no ar, ele entrou com números bem pequenos, e daí logo em seguida a gente viu que o poder da televisão aberta, né, para disseminação de informação e de tudo, né, para as pessoas hoje em dia, porque os números no YouTube de quando tu vai assistir é tudo 100, 200, 300 mil gente assistindo, então é muito massa. Espero que volte. Tu também lançou há pouco tempo, assim, tu tá lançando um podcast, Memórias do Sarcófago, já lançou acho que 3 ou 4 episódios, não lembro agora, onde tu conta coisas, assim. Eu queria saber qual a ideia desse, que é um podcast de terapia, até tu definiu ele assim, que tu quer usar ele. A minha ideia é assim, de onde é que vem essa ideia do podcast? Agora está popularizado, né? Tem muita gente fazendo podcast, e onde é que tu quer chegar com ele? É um momento que ele pode terminar logo? É uma ideia que tu siga? Qual é que é o conceito desse podcast? E como é que está sendo gravar ele? Ele para ser, a ideia é para ser curto mesmo, vai ser só alguns episódios. Eu pensava 7, 8, mas agora eu botei no papel, assim, eu acho que vai a uns 10, talvez. E ele surgiu sem querer. Na verdade, eu estou há uns 2 anos conversando com o pessoal, que são uns amigos meus, para criar um site onde eu possa colocar todas as coisas que eu faço, né, para o pessoal encontrar ali, encontrar todas as discografias de todos os projetos, né, encontrar os clipes, todas as músicas, tantas coisas da BD, do Império da Lã, do Bife Simples, Atahualpa e os Punks, tudo. É que é muito projeto, eu queria unir todos esses projetos no lugar para as pessoas encontrarem. Isso, eu quero botar no site para pelo menos as pessoas saberem que eu faço aqui esse monte de bobagem. E daí eu pensava nesse site ter eu não chamava de podcast, mas era um negócio de conversas com determinadas pessoas que seriam transcritas e que depois virassem uma espécie de livro de memórias, porque numa época uma editora me procurou para fazer um livro de memórias, assim, e eu não gostava da ideia, não gosto muito da ideia de fazer algo nesse negócio meio biográfico, assim, autobiográfico e tal. Achei meio bizarro, meio ególatra, e não foi a minha pira, assim. Mas aí eu comecei a entender uma coisa e inventei o Memórias do Sarcófago de uma forma ainda mais ególatra ainda, né? que é assim, né? Surgiu daí então a oportunidade de um desses editais que eu falei aí de apoio aí que surgiram ao longo do ano, e num deles eu coloquei um vídeo sobre uma parte dessa ideia que eu tinha, né? Porque o negócio é misturar várias coisas para colocar nesse site. Os conteúdos exclusivos do site seriam as coisas relacionadas ao meu sarcófago, que é como eu chamo a minha casa, né? O apartamento que eu estou morando agora é um apartamento para onde eu consegui trazer todas as mídias e as coisas que eu colecionei ao longo da vida toda, todas as revistas, livros, discos, filmes, VHS, fita cassete, tudo, eu tenho tudo aqui. E aí um dia eu olhei assim, é tipo aqueles reis que quando iam morrer e levavam para suas pirâmides, assim, todas as suas coisas para representar, né, seu reinado. Eu pensei, se eu morrer aqui dentro, eu já daqui já vão saber quem eu era, né? Porque tem todas as minhas coisas ao meu redor, né? E aí eu pensei nesse apartamento como o meu sarcófago. E aí eu comecei a partir dessa ideia de sarcófago, eu comecei a pensar na possibilidade de criar umas memórias, mas não falar das coisas que aconteceram no passado, porque várias eu não lembro, né? Então, mas a partir do meu hoje, sabe? A partir do hoje,
contar as coisas, tentar lembrar das coisas que aconteceram no passado, né? Então, a partir do meu hoje, o que é o meu hoje? Hoje é eu aqui na minha casa, eu aqui no meu apartamento, né? E aí, ainda, principalmente nessa pandemia, né? Em quarentena, o meu hoje é eu ainda mais aqui de dentro da minha casa, né? E aí, num dos editais, eu inscrevi fazer um vídeo sobre, né, o meu sarcófago e apresentando essa ideia de podcast. Eu chamo de podcast, cara, mas eu não sou consumidor de podcast. Eu não, cara, eu ouvi metade de 2, eu acho. Eu não conheço a linguagem do podcast, não sei como funciona. Não sei direito, e eu que estou fazendo tudo, eu não sei direito botar no Anchor e mandar, distribuir, eu acho que eu estou sempre fazendo tudo errado, não consigo manter uma periodicidade, né? Justamente porque eu me perco no como colocar nas coisas. Eu fiz de um tamanho muito grande, porque eu mantive as conversas inteiras do jeito que elas aconteceram, sem nenhum tipo de edição. A minha proposta antes era gravar todos aqui em casa, no sarcófago mesmo, né, recebendo as pessoas, mas como chegou a pandemia, são poucos os que eu vou conseguir gravar aqui de casa, mas eu estou fazendo vários por WhatsApp. Aí, então é umas conversas gigantes por áudio de WhatsApp, tá ligado? Que depois a gente edita, né? Tem um amigão que é o baixista da Bideobaldi, o Lucas Jusiak, ele que me ajuda a editar e botar umas musiquinhas que eu fiz aqui em casa também, sozinho. Eu botei de trilha, eu criei as trilhas sem saber tocar instrumento nenhum. E estou fazendo essas conversas como um começo desse projeto de memórias, assim, sabe? Ele é um projeto que ele vai seguir mudando. A pilha é gravar essas 8 conversas, né, específicas que vão cobrir esses 20 anos da minha vida na música e nas artes aí, e depois transcrever elas e escrever textos a respeito dessas conversas, né, que eu tive com essas pessoas. Então, agora eu estou conseguindo executar, né? Como eu disse, o meu vício é com fazer as coisas, é conseguir realizar. Eu estou conseguindo executar, mas ao mesmo tempo, pô, arranjei um pepino para mim, né? Porque eu tenho que fazer agora isso, né? O site, eu ainda não consegui botar ele no ar inteiro, né? Eu só consegui botar o comecinho que era para lançar, para conseguir receber o dinheiro do edital, né? E aí agora, conforme eu vou conseguindo o que entrar de mais umas graninhas, eu vou lançar para o pessoal da programação para conseguir botar daí todos os materiais de todos os projetos e tudo mais, todas as áreas do site. Por enquanto, o que tem no site é só o seu conteúdo exclusivo, né? Que é as coisas referentes ao Memórias do Sarcófago, né? Eu já lancei 3 episódios, primeiro conversando com o Flu, de quem eu já falei antes, né, ex-baixista do The Fala, né, meu colega no Só Amor, no Coração de Búfalo, no Atahualpa e os Punks, meu amigo, meu ídolo. E também, o segundo episódio, eu falei com o Ferla, Marcelo Ferla, jornalista, que foi meu primeiro contato com o jornalismo musical, o jornalismo cultural em Porto Alegre, e um cara que me acompanha desde antes de eu trabalhar com música, quando eu mandava release sobre o fanzine que eu fazia nos anos 90, era ele que já ajudou a fazer o nosso fanzine ser meio famoso. E por causa do fanzine, eu acabei montando banda e acabei montando a Bideia, e ele também foi o primeiro jornalista, né, a divulgar a Bideobaldi num grande meio, que foi a Zero Hora, na época, onde ele trabalhava, né? E o terceiro episódio, que já está no ar, é com a Kátia Aguiar, minha ex-colega de Bideobaldi, né? Um papo, aí é o mais terápico de todos, assim. Os outros é umas conversalhadas. A gente está tendo terapia porque é sempre um negócio tentando lembrar, tu se lembra dessa conversa? Mas a conversa acaba indo para outros lados também. Mas com a Kátia, a coisa foi bem terápica mesmo, porque a gente... super amigo, a gente sempre se deu bem,
mas algumas coisas não estavam conversadas entre nós. E a gente acabou conseguindo fazer essa reparação ao longo da conversa no podcast ali. Então, com isso, eu até me emocionei um pouco mais com esse projeto aí do podcast, aí, porque está muito legal o episódio com a Kátia. Ontem eu gravei o 4º episódio com o Chico Bretanha, que era meu sócio e parceiro na Revista Z, que era o fanzine que a gente fez nos anos 90. Depois ele montou a Groove James, que era uma banda que lançou disco, tem hit, Eu Não Vou Sair, tem várias que bombaram, assim, né? Por uma época, uma das primeiras bandas a misturar esse negócio de rap com banda tocada, com funk tocado, assim, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, meio pré-Black Eyed Peas, assim. E aí, quando acabou a Groove James, o Chico seguiu trabalhando com produção, e uma das bandas que ele foi trabalhar foi a Bidê Obaldi, que eu chamei ele para trabalhar comigo, e ele é o 5º Bidê, né? Ele é sócio da Bidê Obaldi até hoje, mesmo com a Bidê parada. E depois eu e ele montamos o Império da Lã também. Ele também é o primeiro ministro do Império da Lã, e é ele o homem que executa essas minhas ideias malucas todas, né? Ele é o 4º episódio, que em breve vai estar no ar. Não tenho periodicidade. Falou agora há pouco da Bidê Obaldi, né? Esse ano ela estaria... Eu não vou te perguntar a origem do nome, porque a gente já conversou as 4 vezes, você sempre me contou boas histórias da origem do nome, mas nunca mesmo. Então eu vou perguntar para ti sobre a Bidê, cara. Esse ano de 2020 ela estaria fazendo 20 anos do primeiro álbum, vocês até lançaram um single junto com a comunidade Ninjitsu, de uma música de vocês. Eu queria saber, tinha algum projeto para 2020 que a pandemia possa ter prejudicado, de comemoração, nem que fosse um show esporádico, ou existe alguma coisa para 2021 para vir com a banda? Não tem nada planejado ainda, nem tinha, né? Tem a nossa vontade, a gente tem vontade de fazer alguma coisa juntos novamente, né? Temos falado a respeito disso, mas a Vivi está morando em Portugal, aí em função da pandemia ela não voltou do Portugal, né? E o Sá também está morando por lá, e aí a gente acabou não fazendo nada. Eu que me lembrei que o disco estava fazendo 20 anos do nada, assim, foi, tá fazendo 20 anos, assim, eu me lembrei. Acho que alguém me marcou em alguma coisa, e aí a gente eu olhei assim, 2000, 20 anos. E aí eu não quis deixar em branco, eu fiz ali uma fotinha, fiz uma live no meu Instagram ali, só batendo papo, conversando com as pessoas. E a Bidê não, assim, ó, eu não tenho como te dizer nada, tipo, porque a ideia é quando estivermos todos juntos numa mesma cidade, a gente vai voltar a conversar e aí vamos, tá todo mundo afim, e quando rolar essa conjunção carnal, a gente vai ligar os amplificadores e fazer alguma coisa. Não sabemos o que, mas estamos loucos para fazer. Mas não tem data nem nada. Para a gente encerrar, até porque eu não quero tomar muito teu tempo, tu falou antes ali de quantos projetos, composições tu tirou do papel, tocando, fazendo, que tu fez na pandemia. Para 2021, que projetos tem daqui para frente? É lançar essas composições, lançar coisas com Isso Amor, lançar com o Império da Lã, o que é os teus projetos para daqui para frente? Vou gravar esse disco agora com o Diego Lopes, acho que o nome é A Tabuleiragem, disco com eu e o Diego compusemos, aí vai ter a participação da Valéria Barcelos, da Tati Portela, da Bibiana Petec, da Jéssica BD, Pedro Petraco, Bruno Neves, Daniel Mosman, um monte de gente que vai participar no disco, uma sonoridade que a gente ainda nem sabe direito como que ela vai soar, a gente criou as músicas de um jeito, mas pensando que a graça vai ser mudar
esse jeito. Então, como a gente vai começar a gravar agora no final de janeiro, a gente ainda não sabe como que vai soar essa mudada, assim, mas eu acho que a nossa principal referência é aqueles excelentes discos do Brasil dos anos 70, sabe? Que tem aquele som de bateria inacreditável e inimitável. A gente vai tentar, de alguma forma, fazer isso, de certa forma, moderno, talvez, assim, sabe? Tentar fazer com uma linguagem mais moderna, assim, né? E esse disco é um projeto que a gente está desenvolvendo aí, que é para acontecer na metade do ano aí, provavelmente. Além disso, a gente está com músicas novas do Império da Lã, já tem um single que está sendo gravado com a Gabi Ferreira, da Gabi Ferreira e Banda Polainas, cantando, né? Ela participa de vários shows, ela é uma amazona imperial que participa de vários shows, faltava ela cantando alguma gravação com a gente, e nós pegamos um clássico do rock gaúcho, porque o Império da Lã, além de gravar músicas autorais, também sempre tem uma loucurinha de gravar clássicos que a gente sente que merecem uma versão sem respeito, né? E a gente está gravando um clássico do rock gaúcho com a Gabi Ferreira cantando, e tem músicas novas que a gente está compondo que vão pintar em um EP, provavelmente, também para metade do ano aí, começo metade do semestre, sei lá, do Império da Lã. Eu tô com um disco gravado também com o Bife Simples. A gente fez uma live, né? O Bife Simples é um projeto que eu tenho de improvisos, e a gente inventa música na hora quando está tocando, né? Então, a gente fez uma live no estúdio e ficamos inventando um monte de música. A gente gravou esse monte de coisa. A ideia era lançar a coisa como foi gravada mesmo ao vivão. Só que daí deu problema no vídeo da transmissão da live, mas a gente ficou com áudio. E aí bateu na nossa cabeça maluca a ideia de mexer mais ainda em cima das coisas que foram gravadas. Então a gente está gravando mais coisas aqui na minha casa, na casa de cada um, né? Todo mundo gravando nas suas casas. E o Júlio Porto depois vai mixar um bagulho novo, né? Não vai mais ser um disco ao vivo, vai ser um disco bizarro com 10 músicas que foram inventadas na hora. Tá muito legal. Tô orgulhoso de ter feito essa loucurinha. Também, esse eu acho que vai sair muito, muito cedo. Acho que provavelmente já sai antes do Império da Lã. E aí já tem projetos de coisas para gravar em seguida também, né? Eu quero gravar a gente está conversando de fazer um bagulho, eu e a Kátia, né? No final do podcast a gente fala sobre isso, da gravação do podcast. A gente está inventando várias músicas à distância, ela manda da casa dela, eu mando daqui, e a gente há muito tempo namora com a ideia de fazer alguma coisa juntos de novo. Eu senti muita falta da Kátia no momento de criar músicas depois que ela saiu da BD. E sempre quis fazer música com ela de novo, e aí a gente nessa quarentena se trocou algumas coisas e estamos combinando aí com uma gravadora para a gente fazer essa reunião aí, lançar um disco meu e da Kátia. E além disso, cara, eu quero ainda seguir tocando a pilha do site, né? E quando o site estiver totalmente pronto, né, e programado completo, a ideia é lançar uma coletânea do Carlinhos Carneiro, uma coletânea do Carlinhoneiro, né, do site. O site é carlinhoneiro.com.br. Então vai ter uma coletânea do Carlinhoneiro, juntando coisas de vários projetos, a participação minha em música dos outros, várias coisas que eu gosto e que pouca gente acaba tendo acesso, né? Então eu vou lançar essa coletânea, e depois, que eu acho que não vai dar para lançar, para fazer nesse ano ainda, né? Mas já explicando a progressão da ideia, depois criar um material próprio do Carlinhoneiro, que seria aí o meu primeiro trabalho solo oficialmente. E eu tenho tá se criando isso, mas antes eu tenho que botar para fora todos esses lances. Eu não falei também do meu lado escritor, né, cara?
Eu tenho uma página no Facebook com um alter ego, que é o Só Mascarenhas, com o qual eu já lancei um livro, e agora eu estou acabando de escrever um lance sobre a quarentena, aí, sobre essa experiência de pandemia e tudo mais, que é sobre o começo da quarentena. Eu comecei a escrever no começo, mas estou acabando de escrever agora sobre coisas acontecendo lá no começo. Dá um certo nó na minha própria cabeça na hora de escrever, mas eu tô gostando bastante do que está saindo. Para quem quiser já ler antes, está sendo lançado, os episódios já está no 7º episódio lá na página do Facebook. Eu estou botando o 8º essa semana. E a ideia é depois lançar isso daí em livro também. E aí, com esse projeto, não vai ser só o meu livro, vai ser uma série de livros de um monte de gente. Mas isso eu só vou falar depois, deixa acontecer primeiro. Mas, enfim, 2021 tem muita coisa para ser feita e ainda tem mais as milhões de outras coisas que vão aparecer no meio do caminho. Então fudeu, vamos ter que meter ele. Cara, tu sabe o quanto eu sou teu fã há muito tempo já. Quantas vezes desde a faculdade que tu me recebeu para dar uma entrevista, e quantas vezes a gente já se encontrou por aí. Então eu fico feliz pra caramba de ouvir tu falar de tudo isso. Tomara que o 2021 seja do caralho, tudo isso que tu quer fazer aconteça. E, cara, muito obrigado por bater esse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas coisas quanto foi para mim. Ouvir algumas pela primeira vez, ouvir de novo, mas é sempre uma aula conversar contigo, cara. Eu que te agradeço aí, jovem. Muito obrigado aí, velho. E boa sorte sempre aí. Pode contar comigo pro que quiser, que tu nunca me incomoda, rapaz. Um beijão. Beijo, mestre. Tchau, tchau. Valeu.